Esta é uma questão de limites em que pede apenas para calcular o limite, não é? É uma pergunta direta, calcula o limite. A primeira coisa que nós devemos fazer ao calcular um limite é aplicar limites, e portanto aplicar limites é substituir a variável pelo valor para onde ela está a tender, neste caso está a tender para mais infinito. Então iríamos fazer 2 vezes mais infinito mais 1 sobre 2 vezes mais infinito menos 3 elevado a 2 vezes mais infinito. É claro que isto tudo poderá ser simplificado. 2 vezes mais infinito dá mais infinito. Mais infinito mais 1 dá mais infinito. 2 vezes mais infinito dá mais infinito menos 3 dá mais infinito. Reparem que se a um infinito tirarmos 3 unidades, continuamos com o infinito. E aqui dá mais infinito. Bom, e nós já temos uma interminação aqui dentro e temos outra interminação cá com o expoente infinito, não é? Nós conseguiríamos até resolver o limite que está aqui dentro. Eu vou-te a relembrar como é que se fazem estes limites, mas também não vai por si só resolver a interminação. Mas nós, noutros casos, devemos experimentar isto, ok? Passar o limite aqui para dentro, a ver o que é que isto vai dar. Isto é uma propriedade dos limites, 2 elevado a n. E este limite aqui dentro dá infinito sobre infinito, não é? Como nós já vimos. Mas qual é a regra quando temos polinómios e o n está a tender para mais infinito? Ficamos com os termos de maior grau. Ficamos com 2n sobre 2n. Corta, corta, dá 1. Portanto, isto vai dar 1 elevado a mais infinito. Que é também uma interminação, ok? Isto é uma interminação e isto também é uma interminação. E aliás, esta interminação 1 levantado a mais infinito é a interminação que identifica o limite de Napier. Ou seja, o limite de Napier também não é difícil de identificar, ele geralmente tem um aspecto destes. Mas se estivermos distraídos e se nos der esta interminação é porque estamos na presença de então um limite notável, que é o chamado limite de Napier, que é este, 1 mais k u de n, k sobre u de n elevado a u de n dá e levantado a k. Okay? Isto é uma fórmula, é como se fosse um limite notável, é mesmo uma forma que nós temos que saber. Ok, é claro que existe uma justificação, mas o que precisamos conhecer é este limite e o que é que tem que acontecer para estarmos na presença deste limite. Este k é uma constante, ok? É um valor constante que está aqui. Este u de n é uma sucessão que tende obrigatoriamente para mais infinito. Não tem que ser só n, pode ser 2n, por exemplo. O 2n também tende para mais infinito, pode ser 5n. Tem é que ser igual ao que está aqui no expoente, ok? O que está aqui em denominador tem que ser igual ao que está aqui em expoente. E então poderemos dizer que este limite dá e elevado a k, sendo k o número que está aqui, não é? E portanto, nós temos aqui uma expressão que será um limite destes, mas no entanto esta expressão ainda não está nesta forma. Nós temos que ver aqui o 1, não é? Como é que nós colocamos então uma função destas nesta forma? 1 mais qualquer coisa. Poderemos adotar aqui algumas técnicas. Eu vou falar aqui, posso fazer duas versões, por exemplo. Uma delas é fazer a divisão de polinómios. Portanto, 2n mais 1 sobre 2n menos 3. Fazendo a divisão de polinómios, ficamos com, portanto, a dividir por 2n menos 3. Qual é o número que colocado aqui multiplicado por 2n vai dar 2n? É o 1. 1 vezes 2n dá 2n, passa para este lado, troca de sinal. 1 vezes menos 3 dá menos 3, passa para este lado, troca de sinal. Não há mais números aqui para multiplicar, fazemos a conta. Corta, corta, 3 e 1, 4. Ou seja, 2n mais 1 sobre 2n menos 3 é igual a 1, que é este número que vem sempre daqui, mais 4 sobre 2n menos 3. Ok? Este 4 vem sempre aqui para cima e depois fica a dividir por 2n menos 3. Bom, eu vou já resolver o problema assim e depois logo darei outra noção. Então vou pegar outra vez na expressão aqui desde o início. Ora, 2n menos 3 elevado a 2n. Pronto, então nós fizemos a divisão de polinómios e vimos que esta sucessão é igual a esta. Está escrita de forma diferente. Eu diria que se igualássemos aqui denominadores íamos obter isto, ok? Então temos o limite, reparem que eu não estou aqui a meter, mas o n tende sempre para mais infinito, ok? Não é preciso estar sempre a colocar. Posso substituir então 2n mais 1 sobre 2n mais 3 por isto. 1 mais 4 sobre 2n menos 3. Ok? Elevado a 2n.
Bom, e nós aqui já temos uma situação muito mais próxima aqui do que nós pretendemos, não é? E agora reparem então no que é que temos aqui. O que está aqui em denominador tem que ser igual ao que está ali em expoente e tem que tender para mais infinito. Então, uma coisa que nós poderemos fazer é isto, que resulta sempre. Esta é uma técnica que, independentemente de existirem outras que poderíamos fazer neste caso, ou noutros casos fazer outras, a que eu vou fazer agora é genérica. Resulta, poderemos fazer sempre esta estratégia, que é o seguinte. A mim dava-me jeito de ter o que é aqui em expoente. Dava-me jeito de ter 2n-3, não é? Então coloco lá o 2n-3. E depois só tenho que fazer a compensação, a devida compensação, utilizando a potência da potência. Ou seja, eu tenho que ter aqui algo que, multiplicado com 2n-3, vá dar o 2n, para ter uma coisa verdadeira, não é? Então o que é que eu coloco aqui? Bom, isto é sempre assim, ok? Vou colocar o que lá tinha, 2n, a dividir por 2n-3, ok? Porque esta multiplicação, o 2n-3 vai multiplicar com esta fração, corta com o de baixo e fica 2n. Portanto, coloco lá o que me dá jeito e, através da potência, coloco aqui a expressão que multiplicada com o 2n-3 ia dar o que eu tinha, que no fundo é só colocar o que eu lá tinha e dividir por aquilo que eu acrescentei. E agora reparem, aqui dentro temos o limite notável, não é? 2n-3 elevado a 2n-3. O limite pode então passar para dentro deste parênteses reto. E depois o limite passa também aqui para o expoente. Fazemos o limite, quando aplicamos limites, aplicamos na expressão toda, ok? E portanto, vamos aplicar aqui também o limite. E este limite nós já sabemos resolver. É daqueles limites conhecidos. Então aqui dá E levantado a 4 elevado. Então reparem, isto se fosse aplicar limites dava infinito sobre infinito. Pego nos termos de maior grau, fica 2n sobre 2n, corta, dá 1. Portanto, aqui dá 1. Ou seja, E elevado a 4. Pronto, isto está resolvido o limite. Eu vou só dar aqui uma outra noção, porque também daria para resolver assim. E, como eu digo, este processo tem alguma vantagem porque é genérico. Portanto, resolve sempre as situações todas. Coloco lá o que me dá jeito e depois compenso. Uma outra forma de fazer isto poderia ser assim. Eu estou agora a olhar aqui para a minha expressão. Eu quero procurar então este limite notável. O que é que eu vou fazer? Vou dividir nesta fração em cima e em baixo por 2. Por 2n, peço desculpa, por 2n. Então fica 1 mais 1 sobre 2n. 1 menos 3 sobre 2n. Eu vou explicar melhor o que é que fiz, porque isso às vezes pode não ser claro. Mas também é simples o que eu aqui fiz, que foi então dividir, portanto, o numerador e o denominador por 2n. Porquê? Para procurar aqui este 1. Então, para ter aqui este 1, eu iria fazer 2n a dividir por 2n dá 1, mais 1 sobre 2n. Fico com isto. Depois, 2n a dividir por 2n dá 1, menos 3 sobre 2n. Okay? E aqui continuo com o 2n. E agora, o limite passaria para... Isto agora ficou aqui um bocadinho apertadinho, mas isto também já está fácil. Eu até admito que neste exercício talvez este processo fosse mais rápido e mais prático e mais simples, não é? E portanto por isso é que eu também o estou a apresentar. Mas a questão é que era para este caso. E o que eu digo é que poderão existir outros casos. Portanto aqui vamos ter o 2n, aqui também. E reparem que neste caso eu já tenho aqui 1 mais 1k sobre 2n e aqui também já está 2n. Então isto dá E levantado a 1, ali pelo limite notável. E aqui vai dar E levantado, reparem que está aqui um menos, não é? Este menos o que é que eu vou fazer? Aqui tem que estar mais e o menos passa para ali, ok? Ou seja, E levantado a menos 3. E isto por uma regra das potências, fica 1 menos menos 3, fica E levantado a 4, ok? Reparem que apliquei aqui esta regra das potências, que me diz que A levantado a n sobre A levantado a m é igual a A levantado a n menos m. A base é a mesma, não é? Tenho aqui o 1, tenho aqui o menos 3, o expoente, fica 1 menos menos 3. Menos com menos dá mais, 1 mais 3, 4. Ok? Bom, então, até uma próxima.